Vamos nessa! E aí, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos. Vamos para mais uma live aqui na Trincheira. Hoje o tema é comunicação e oratória. Vou receber aqui o Cleiton, você que está chegando. Já faz aquele combinado nosso de toda a live Trincheira. Clica aqui e compartilha com mais pessoas. Boa noite, Samara, chegou aí. Vai compartilhando essa live. A Cleiton entrou aqui agora. Vou mandar a solicitação aqui para convidar para a live. Vamos nessa. Vamos falar hoje sobre comunicação e oratória do zero ao palco. Trouxe um comunicador aqui excepcional, um cara que tem muita propriedade para estar falando sobre esse tema aqui na live Trincheira. Você que está chegando, compartilhe esse link. O que é que eu faço de combinado em toda a live Trincheira? É clicar aqui no avião e mandar essa live para mais pessoas. Eu vou fazer isso aqui agora. Vou mandar para 5 pessoas que eu quero que desenvolva uma boa comunicação, uma comunicação livre de bloqueios. E eu sugiro que você faça o mesmo. Então clica aqui no avião, vamos começar a entregar essa live para mais pessoas. E envia aí para 5 pessoas que você quer que desenvolva uma comunicação de palco, uma comunicação excepcional. Eu vou compartilhar aqui. Vou mandar para mais de 5 pessoas. Manda pelo menos para 5 pessoas a essa live, para que a gente possa receber o Cleiton e bater esse super papo aqui. Pega papel e caneta, que vai ter muito código poderoso aí. Quem está aqui já acompanhando essa live, me diz aí como que tá o áudio. O áudio tá bom? Tá com ruído? Como é que tá o áudio aí? Quero que vocês respondam aí como é que está o meu áudio. Boa noite, Wilton. Boa noite, Gil. Sejam bem-vindos. Bem-vindo, Bruno. Sejam todos bem-vindos. A live está começando agora. Áudio sucesso, excelente, que bom. O áudio é muito importante. É difícil a gente ficar acompanhando o conteúdo quando o áudio está falhando, está ruim. Então, se está ótimo, é excepcional. Cleiton, pode me mandar o convite aí para a live, que eu já estou aqui preparado para aceitar e te receber aqui. Ótimo, galera que está chegando, compartilhe essa live com 5 pessoas que você quer que tenha uma comunicação excepcional, uma comunicação de alto nível, que você quer que cresça nessa habilidade que é fundamental. A comunicação, ela é uma habilidade que conecta com todas as outras habilidades. E é por isso que é tão importante a gente treinar, desbloquear e aperfeiçoar a nossa comunicação e a nossa oratória. Já viu? Essa. Tá aceito o convite. O Instagram demora um pouquinho. Aí, agora sim. É o cara aí. Cara da comunicação. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite. Como é que você tá aí? Né? Se apresente aí, fala um pouquinho aí. A gente já testa o áudio e vai fazendo esse preparativo para esse super conteúdo dessa live aqui. Eu já sei que essa live aqui vai gerar alguns cortes poderosos, viu? Vamos lá, vamos lá. Muito feliz de estar aqui com você, Gustavo. Enfim, é realmente uma oportunidade muito bacana para a gente falar dessa habilidade que é tão vista no mercado profissional, em todas as áreas. Tá? Então, estou muito feliz de estar aqui com você, para a gente fazer essa live maravilhosa, como você falou aí, de códigos poderosos. Então, quem está aqui participando com a gente, aproveita, né? Coloca aí papel e caneta na mão, porque essa live aqui você vai conseguir, as pessoas vão conseguir coletar bastante conteúdo, bastante insumos aí para fazer a diferença no dia a dia, tá? O áudio tá legal aí? Tá ótimo, tá excelente o seu áudio aqui, tá no volume adequado, tá sem ruído, tá ótimo. Se o meu áudio ficar ruim aí por algum barulho, vocês me avisam aí, beleza? Que aí eu coloco o microfone, mas eu tô fazendo sem microfone aqui a live. E você falou, né? Pegar a caneta, papel, que eu tô com o meu aqui, porque um código importante para que a gente cresça é sempre estar aprendendo e ensinando. Tem gente que fala, não, eu já sei tudo, eu vou apenas ensinar. E aí fica preso na postura de professor. E aí facilmente fica ultrapassado. Então o tempo todo você tem que estar ensinando, mas você tem que estar aprendendo, se renovando. E eu acho que isso é extremamente importante na comunicação. Falando sobre comunicação e essa renovação, essa importância da gente estar sempre aprendendo, uma das formas
novas de se comunicar é através da rede social, é através desse aparelho aqui, do celular. E tem muitas pessoas que têm uma boa comunicação offline, né? Na conversa com um amigo, na empresa, mas quando chega para conversar aqui no digital, trava. Não, eu não gosto de falar na câmera, etc. Aí você percebe a importância de se atualizar, de aprender a utilizar as novas ferramentas, de aprender a se comunicar por canais diferentes. Porque, no fundo, é sobre saber se comunicar em vários canais. Entregar sua mensagem, entregar o seu conhecimento em vários canais. Não ficar apenas preso. O vendedor que só vende através de um canal de venda, ele não vai prosperar, vai ter dificuldade. Então é um pouco sobre isso e eu quero abrir a sua cabeça, porque se você está acompanhando essa live aqui, tem um perfil numa rede social, ainda não fala, não grava um vídeo, não posta conteúdo, comece a postar. Começa aí com uma vez na semana, de vez em quando chama para fazer uma live um amigo. É muito importante estar posicionado nesse ambiente aqui. Então o recado está dado aí para todos vocês. Ó. E a comentário aqui, pronto, vou anotar os insights dessa live. É isso aí. Bruno Matos. É isso aí, cara, eu já vi que você é um cara que é próspero, porque o próspero já anda assim, ó, pegando código, aplicando. Ó, o Edio, ele comentou, seus vídeos fazem a diferença de verdade. Que bom, irmão, tamo junto. Show de bola, Gustavão, show de bola, a galera se conectando aí, a galera entrando, então vamos compartilhar com todo mundo aí esse ponto que você trouxe, que é super importante, né? E aí, de verdade, assim, eu passei grande parte da minha vida só no offline, e hoje, né, me desafiando cada vez mais no online, e eu vi uma frase uma vez de um dos grandes, né, de Bill Gates, né, um dos grandes caras aí do mundo, com relação à tecnologia. Ele fala muito, né? E falava muito, olha, daqui para frente vão existir empresas que estão na internet, ou pessoas que estão na internet, e vão existir pessoas que não estão prosperando. Tá? Então, assim, de fato, hoje o digital é um fato. Então, se a gente quer avançar, a gente precisa estar muito forte também no digital. Né? Hoje, e daqui a pouquinho eu vou me apresentar mais um detalhe, falar um pouco aí da minha trajetória profissional, mas é interessante que hoje, grande parte do meu alcance dentro da corporação que eu faço parte é através dos treinamentos online, é através do digital. Tá? Então, assim, olha a importância, né, de se capacitar, de se preparar, de desenvolver a oratória, a comunicação, dentro do digital também, tá? Então, um grande abraço aí para Bruno, vi que o Wilton também está presente, né? Bruno, o Wilton é um dos instrutores que a gente tem aqui no Norte e Nordeste, então os caras mandam muito bem também. Então, a live aqui está começando com a galera de peso que conhece bastante, já treina um monte de gente aí por esse Brasil. Então, realmente, e mais uma vez, Gustavo, estou muito feliz aqui com você, tá? Em fazer parte desse movimento da trincheira, que é um movimento revolucionário, um movimento que traz a pressão necessária para a gente desenvolver. Realmente, acho que tem tudo a ver, né? Trincheira do zero ao palco, né? Com o que a gente está trazendo aqui nessa live. Perfeito. A gente desenvolve e desbloqueia a comunicação na pressão. Então, assim, o cara que foge do palco, que foge desse lugar da pressão, ele vai continuar na mesmice. É o cara que vai continuar bloqueado, com medo. Então, assim, um dos medos mais comuns quando a gente fala de comunicação é o de falar em público. Muita gente carrega esse medo. Mas você não vence esse medo ficando parado. Você vence com a postura de enfrentamento. É topando o desafio de ir lá na trincheira, na zona de pressão, se desafiar e fazer o que precisa ser feito. É a sua primeira palestra, é a sua primeira live. Tudo que você vai fazer a primeira vez não vai sair perfeito. Então, olha o mindset. O cara que desbloqueia, ele entende que precisa fazer mesmo não estando pronto. Ele vai ficando pronto no processo. E isso é muito da mensagem que eu trago dentro do movimento Trincheira. Desafie-se. Gustavo, eu sou tímido. Gustavo, eu tenho medo de falar em público. Primeiro, você não é tímido, ninguém nasce tímido. Você se vê uma pessoa tímida, você criou essa crença na infância, tem algumas coisas que aconteceram lá no passado, te colocaram essa crença e aí hoje você se limita. O fato é que todos nós nascemos para nos comunicar, a gente tem boca para isso, então é da nossa natureza nos expressar livremente.
Então, é importante entender isso, porque entendendo isso, eu começo a entender que comunicação é natural, me permito me desafiar, me permito encarar os bloqueios, os medos. E aí eu falo muito de bloqueio quando eu falo de comunicação, porque é o que mais trava. A gente vai falar aqui do zero ao palco. Mas antes de chegar no palco, você precisa desbloquear, você precisa se permitir, você precisa vencer esses bloqueios. Porque quando você chega no palco, começa a palestrar e começa a crescer na comunicação, você já está tendo uma postura de enfrentamento. Excelente, excelente. Você pode falar. E o que mais bloqueia a pessoa é o passo inicial. É o passo inicial. Então, desafie-se. Ah, mas eu não tenho uma melhor oratória, eu não tenho uma melhor comunicação. Quem disse que você precisa disso para comunicar? Você só precisa dar o primeiro passo. O primeiro passo é o desafio. Vá. Eu falo o tempo todo, Gustavo, que assim, não dá para aprender a nadar sem cair na água. Não é? Então, assim, não dá para aprender a nadar sem cair na água. Então, a gente precisa se expor. O crescimento, ele se dá através do desconforto, através do crescimento, da exposição. Uma exposição, muitas vezes, exposição gradual. Né? Então, às vezes, ali eu vou gravar o conteúdo, eu gravo, eu estou melhor, né? Eu vou fazer uma apresentação, eu falo na frente do espelho. Eu coloco o celular para me gravar, para depois fazer análise. Né? Então, depois eu vou para um outro patamar, que é o patamar de apresentar para grupos pequenos. Depois eu vou para um grupo maior. Mas eu preciso me colocar à disposição. Né? Brené Brown, inclusive, tem uma das grandes pesquisadoras e fala sobre essa questão do desbloqueio, da exposição. Ela fala muito sobre, inclusive, tem uma série no Netflix, né, que ela traz, é uma das pesquisadoras, PhD em psicologia, ela fala muito sobre essa exposição. Para o crescimento, você precisa se expor. Não tem jeito, né? Não tem outra maneira. Então, assim, na comunicação também acontece desse jeito. Afinal, comunicação não é dom. Comunicação é treino. É uma habilidade como qualquer outra, como você trouxe muito bem. Né? A gente nasceu para comunicar. Existem algumas travas. E o pessoal está entrando aí, o pessoal está chegando agora. Né? A gente já deu ali uma... Isso não foi muito nas regras convencionais, mas acho que é quebrar as regras mesmo. Né? Vai trazer aqui. O pessoal está chegando agora. Né? Deixa eu aproveitar para me apresentar. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Cleiton Ferreira. Né? Hoje enfim, sou pai de 2 crianças, né? Esposo. Quando se fala no ambiente profissional, trabalho com treinamento e desenvolvimento há mais de 14 anos. Tá? Então, tinha muita trava de falar em público, né? Tinha muito bloqueio, e esse bloqueio meu tem essa ligação com esse propósito de mostrar o passo a passo. Por isso que eu trouxe essa ideia, oratória de milhões, do zero ao palco. Foi onde eu saí. Né? Do zero ao palco, um cara que travava. Eu fiz faculdade de história, eu fiz ali, eu nem me formei em história, porque nos seminários eu travava demais, dava branco, eu passava uma vergonha, e às vezes eu ia para casa pensando o que é que eu vou ser da minha vida, né? O que é que eu vou fazer da minha vida? Não é possível. Eu me preparava, eu estudava o assunto, quando chegava na frente de todo mundo, travava, dava branco, as pernas tremiam, não, a barriga ali parecia um monte de borboleta. Eu falei, meu Deus do céu, eu queria ir no banheiro, correr para ir no banheiro. E assim, foi do zero, literalmente. Eu acredito que muita gente está escutando aqui a gente, talvez não tenha nessa base, esse bloqueio tão grande, né, que eu tinha. É chamado de glossofobia, né, que é um medo absurdo de falar em público. É um medo da exposição. Então, eu venci esse medo. E pode ter certeza, se eu vencer esse medo, qualquer pessoa pode vencer. Então, já trabalho aí, né? Tive que vencer esse medo, mas fui para a área de treinamento e hoje sou supervisor, o Master Trainer da Regional Norte-Nordeste, com alguns instrutores aí, orientando os instrutores a fazer treinamentos, né? Treinamento e desenvolvimento. Uma empresa global, não vou fazer jabá aqui não, mas uma empresa global de tecnologia. Então, eu trabalho muito com tecnologia. E para vencer, depois de ter vencido esse medo, eu falei, olha, deixa eu entender a parte técnica também. E aí eu fui fazer uma pós-graduação em comunicação e oratória. Porque às vezes a gente vai no feeling, melhorei modelando as pessoas, né, lendo alguns livros, mas a parte técnica
faz com que a gente consiga usar essa técnica em todos os momentos, não só em momentos esporádicos, sabe? Deu certo. É como eu toco instrumento musical também, tá? Estudei música e tem gente que quer aprender, né, instrumento musical, mas ele só quer aprender a parte prática. A parte teórica não desenvolve, ou seja, você não avança muito. Então, a importância de unir a prática e a teoria. Então, estou aí nesse mercado há algum tempo e agora participando do movimento Trincheira, que é o maior, né, movimento aí do Brasil, para a gente colocar pressão aí e levar para essa galera, né, uma comunicação de impacto, uma comunicação que faz a diferença na vida das pessoas. Boa, essa é excepcional essa apresentação aí. Então, vocês podem ter certeza que aqui tem duas pessoas que passaram por esse processo aí, de se desafiar, de crescer, desenvolver essa habilidade da comunicação. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo. Há 2 anos eu comecei o projeto da Trincheira, vai ter um pouco mais de 2 anos. E qual que é a ideia aqui? É entender que, principalmente, o Cleito falou muito bem aí da importância da teoria. E eu concordo 100% e assino embaixo. É necessário teoria e prática. Mas principalmente prática quando se fala em comunicação. Tem tanta habilidade, eu me formei minha graduação em engenheiro, e eu sei que engenheiro é teoria pesado. Tem prática também, mas tem muita teoria. E quando a gente fala sobre comunicação, a gente consegue observar que tem pessoas que se comunicam muito bem, sem nunca ter estudado a teoria. Quer dizer que você não tem que estudar teoria? Não. Quer dizer que se essa pessoa já se comunica bem sem teoria, se ela souber teoria, ela vai melhorar mais ainda. Verdade. Mas é importante entender que a comunicação precisa de prática. E eu criei o movimento Trincheira, Cleito, porque tem muito curso de comunicação e oratória, inclusive já fiz alguns deles, que vai lá, teoria. Aí eu falo, porra, cadê a prática? Eu quero subir no palco, eu quero fazer uma palestra, e aí? Entende? Você está entendendo? Quem vai te oferecer palco? Aí você entra, e você pode dar desculpa ou você pode fazer acontecer. Você pode fazer o melhor com o que você tem. E como eu já tinha mudado a minha mentalidade, eu tinha entendido que a gente tem que fazer com as condições que a gente tem, eu falei, cara, eu vou começar a montar o meu treinamento aqui. Vou convidar a galera. E o movimento Trincheira começou no playground de um prédio, depois foi para um outro espaço, a gente foi mudando de local e foi crescendo. E aí as transformações foram acontecendo. Porque a transformação só ocorre com aqueles que estão abertos a passar pelo processo. Tem gente que vem aqui no Instagram, dá uma olhada, vai embora. Chega lá no Encontro Trincheira, dá uma olhada, vai embora. Eu tenho experiência apenas de porta. A experiência de porta é abriu a porta, olhou, viu, beleza, é aqui e fui embora. Agora, aqueles que vivem o caminho e desenvolveram uma habilidade, qualquer habilidade, principalmente comunicação, é um caminho, é uma jornada, exige uma experiência longa de caminho, repetição, constância, disciplina. Tudo isso faz sentido para desenvolver qualquer habilidade comportamental. Isso aqui não é Gustavo que está falando, isso aqui é comprovado. Várias áreas da psicologia, do estudo do comportamento humano vão assinar embaixo. A habilidade comportamental se desenvolve na zona de pressão, do treinamento, da disciplina. Uma habilidade comportamental que eu acabei de desenvolver recentemente foi correr. Então eu comecei a correr e falei, vamos fazer uma maratona. O que é que eu percebi? Né? Eu não conseguia correr 5 quilômetros, cara. E eu falei, cara, como assim eu vou correr 42 se eu não consigo correr 5? Mas aí o que? Constância, disciplina, treinamento, a dor do processo. Você sabe? A abdicação, abrir mão de algumas coisas em prol do objetivo que você quer. Tudo isso faz sentido para quem quer desenvolver a habilidade de fato. Então, quem paga o preço, alcança o resultado. Sai com esse mindset aqui. Quem paga o preço, alcança o resultado. Decide pagar o preço para ter uma comunicação eficiente, uma comunicação que faz a diferença. Dentro do movimento Trincheira, eu uso muito a expressão seja sal e luz. O que é ser sal e luz? É ter aquela comunicação que ilumina através do conhecimento. Porque a ignorância te mantém o quê? Na escuridão. Quando você abre a sua boca e ensina, você está sendo luz na vida de outras pessoas. E ser sal tem aquela comunicação sincera, verdadeira e autêntica para falar o que é necessário. Porque comunicação desbloqueada não é a comunicação que agrada a todo mundo. É aquela comunicação que tem posicionamento, tem verdade, autenticidade.
Então isso faz muito sentido dentro do Movimento Trincheira. E quem ainda não conhece o Movimento Trincheira, segue o perfil Trincheira Salvador e vem fazer parte desse movimento também. Show de bola, Gustavo, show de bola. Então a gente vê aqui que, assim, não é, ou melhor, não é algo de outro mundo, né? É simples. Talvez não seja fácil, mas é simples. A gente precisa treinar, a gente precisa se expor. Né? Do zero ao palco, eu tenho ali um caminho a percorrer do ponto A ao ponto B e eu preciso me desafiar constantemente. Eu tive relativa sorte, eu falo de sorte, né? E aí eu vou falar sorte, sucesso. O Tony Robbins fala muito sobre história, sucesso, mas ele diz que a sorte, né, o sucesso é quando a preparação encontra a oportunidade. Né? Então você tem que estar o tempo todo ali se preparando até chegar a sua oportunidade. Porque nessa área de treinamento, eu estava fazendo um cálculo, hoje eu trabalho há mais de 14 anos. A gente tem dentro da área de treinamento, né, hoje uma empresa global de tecnologia, a gente tem que ir visitar lojas, fazer treinamentos. Hoje eu fico mais no digital, né? Mas a gente tem, por exemplo, como o Bruno aqui, tem o Wilton que está aqui também, tem uma galera que precisa visitar o PDV mesmo, das lojas para fazer treinamento. Os caras têm uma meta diária, ele tem que treinar 5 lojas e pelo menos 35 pessoas todo dia. É um grande privilégio de treinamento. Eu estou olhando aqui, 14 anos fazendo isso, eu já realizei mais de 16 mil treinamentos. Quase 200 mil pessoas. Eu tive a sorte de ter esse momento. E aí, quando você fala e você traz essa questão do movimento trincheira, é a oportunidade que as pessoas têm de desenvolver essa habilidade super artista e que coloca a pessoa em outro patamar. Porque o fato de desenvolver minha comunicação em oratória e falar em público, você não tem ideia, você tem ideia, com certeza, que você fala disso também, mas o quanto mudou minha mentalidade de liderança, minha mentalidade de, sabe, se eu consigo, eu posso. Se eu vencer essa barreira, cara, não tem barreira. Se eu me empenhar, se eu me dedicar, se eu pagar o preço, como você falou ali, sobre pagar o preço, vai acontecer. Eu estou plantando, às vezes eu não sei quando eu vou colher, mas eu vou colher. Eu lembro que, assim, eu sempre tive aí a galera que está aqui, eu não sei se tem alguém até no trabalho aí, talvez não saiba, nem todo mundo sabe disso, mas como eu tinha essa dificuldade, esse bloqueio, né, de falar em público, eu tinha que me dedicar muito mais do que as outras pessoas. Eu lembro que a gente ia para São Paulo, para um TTT, né, o Train the Trainers, que era o momento dos instrutores treinarem, e beleza, a gente treinava, e eu tinha treinamento de lançamento no outro dia. Às vezes ficavam duas pessoas no mesmo hotel. Aí, inclusive, minha chefa chegou na sala aí, a Azeline Madriciane. E assim, pra você ter ideia, enquanto uma galera ia dormir, eu ia para o banheiro estudar. Eu ia para o banheiro falar em público, treinar minha fala, não tá bom não. E aí a galera às vezes acordava de noite para ir no banheiro e falou, velho, você não vai dormir, não? Aí eu falo, não. Você pode ter aquela facilidade toda, mas eu preciso, né, ensinar todas as dúvidas, estar preparado, olhar para repetir. Cara, trocentas vezes. Ah, não tá legal não, me olhando no espelho. Exatamente como eu falei. Porque eu sabia que eu tinha esse bloqueio de falar em público, eu tremia, dava branco, eu treinava tanto que aí a neurociência fala, né, só me dessensibilizar o cérebro. Você tem medo de alguma coisa que você não está acostumado. Só que a partir do momento que você treina tanto, seu cérebro consciente, que é o neocórtex, ele mostra para a sua vida lá, né? Que é aquela sirenezinha do medo. Olha, se acalma, né? Se acalma. E aí mantinha, né, o termômetro, mas era como você falou muito bem, pagar o preço. Está plantando. Você não sabe quando é que você vai colher, mas você vai colher. Você vai colher. Isso mesmo, gente. Treino, foco e dedicação. É isso aí. Boa, excelente. Salve Luiz, Edelson, que entraram aí, que fazem parte do Movimento Trincheira também. Sejam bem-vindos à live. Cleiton, é exatamente isso, cara. E eu vou acrescentar uma coisa aqui, que a pessoa que sai do zero pro palco, ela tem que ter consciência que errar vai fazer parte do processo.
essa jornada de erros também constrói histórias que são bacanas, sabe? Que te dão mais autoridade sobre o processo que você viveu, né? Porque não é num passe de mágica. Não mesmo. É uma jornada, é passo a passo, degrau a degrau, é errando e corrigindo. Então o erro ele sempre vai fazer parte do processo. Se você quiser fazer uma palestra perfeita, se você quiser fazer uma live perfeita, você vai acabar nunca fazendo. Então é importante que você dê o seu melhor no momento onde você está, com as condições que você tem. Esse mindset é o mindset de quem vai fazer, te coloca para ação. Então é importante entender que errar faz parte do processo. Quando eu comecei o Movimento Trincheira, eu passei por uns momentos constrangedores. Um deles foi, na abertura do encontro, antes eu sempre fazia uma ativação aqui para começar com a energia alta, né? E aí o que acontece? Num dia desses, eu peguei, levei, eu fui com o microfone pro banheiro para fazer o processo de ativação e o microfone estava ligado. Então eu tava lá, tal, e o pessoal saindo, ouvindo tudo na caixa de som. Eu saí de lá e falei, cara, e agora, velho? Aí você tem que contornar como? Rindo com a galera, entendeu? Rindo da situação. Né? Então, assim, foi parte do processo. Gustavo, isso te paralisou? Jamais. Isso é legal quando você fala. Eu já vivi uma situação parecida. Tava, e a galera, assim, alguém assistindo aí de Recife, tava fazendo uma das turmas lá. Eu comi um lanche, né, um coffee break no meio da turma, e aí comia, né? Teve um momento do coffee break, bateu aquela. Enfim, né? Já sabe como é, comecei a suar e tudo mais. E foi parecido com o que você falou. Tive que ir ao banheiro, mas deixei a galera fazendo uma atividade. Quando estou no banheiro, a pessoa entra do nada no banheiro, empurra a porta e a porta abre. E eu estou lá. Enfim, então, no momento, pensa no desafio para voltar para a sala. Que cara eu tive, né? Mas aí, eu entrei na sala e falei, olha, caramba, você gosta de conhecimento, foi lá me buscar no banheiro, enfim. Então, existem diversos, né, desafios ao decorrer do caminho, mas que prepara a gente, tá? E aí eu falo o tempo todo também. As pessoas às vezes têm vergonha, tá com medo, gente, vai com medo mesmo. Vai com medo, se lança. Né? Então, como instrutor de treinamento, eu já tive momentos, Gustavo, e aqui da empresa que eu faço parte, da gente fazer treinamentos temáticos. Eu já me vesti de super-herói. Tá? Só para você ter noção, de super-herói, para entrar na sala de super-herói. Eu estava com medo, mas fui com medo mesmo. E hoje, esse empilhamento de situações, de histórias, né, fale só qual foi o super-herói para a gente poder imaginar aqui. Eu fui de Lanterna Verde, uma foto, eu tinha aquela capinha, inclusive. Imagina só o que a gente falava, eu não lembro exatamente, cada tecnologia eram superpoderes, né, que os vendedores tinham que usar, então era uma analogia nessa frente aí. Eu falei, caramba! Né? Então as pessoas ficam com vergonha depois disso. Né? Enfim, já me vesti de Masterchef e faz, é isso. Mas vamos viver a vida. Como você falou, comunicação, a gente nasceu para comunicar. Até porque a comunicação ela vem do latim, né? Comunicário é tornar comum. Comunicação é isso, é tornar comum. Por isso que tudo comunica. Tudo comunica. A Amanda Padberga está se acabando de rir ali. Ela também trabalha nesse segmento aí, a Merchan, e ela já participou de alguns treinamentos. O Wilton também rindo aí. Olha, vou botar para você se vestir de Lanterna Verde, viu? Fica rindo. Mas, enfim, é muito legal. E comunicação é isso, tudo comunica. Por isso que eu falo comunicação e as pessoas às vezes ficam com dúvida, né? Comunicação oratória. Tudo é comunicação, tá, gente? Tudo. Tá? Comunicação, comunicar, tem a ver com tornar comum. É um termo do latim. Então, por exemplo, a forma que eu me visto, eu estou me tornando comum. Eu estou mostrando aqui tudo o que eu falo, né? A forma com que eu expresso, tudo é comunicação. E a oratória está dentro da comunicação, mas é uma comunicação mais para o público, né? Uma comunicação mais diversa de impacto e tudo mais. Mas depois a gente entra nesse ponto aí também. Boa. Lá, o Vitor comentou, eu mesmo não, sobre o que você estava falando. Seguinte,
Eu ia falar sobre propósito aqui, né? Você comentou, né, que não desistiu apesar daquele momento de vergonha. Eu estava falando daquele momento também que eu vivenciei, né? Esses erros fazem parte do processo. E eu acho muito importante trazer esse assunto aqui, que é o porquê você faz o que você faz. O porquê você quer ter uma boa comunicação. Quando você tem claro um propósito, quando você sabe exatamente o porquê você está fazendo, esse porquê move você apesar dos erros. E é nesse momento que você erra e você decide persistir que o propósito ele é uma peça fundamental. Então, muita gente desiste porque quer só habilidade, quer só o fruto, mas não quer o trabalho de regar a semente que foi plantada. Então, esse processo que o Cleiton falou aqui, que eu estou falando também, é um processo natural de que, assim como na natureza você planta uma semente, tem que cuidar, regar para ela crescer e dar o fruto, mesmo processo na nossa vida. Você vai lá plantar, e o plantar na comunicação é fazer a primeira palestra, é fazer a sua primeira live, é decidir começar essa jornada de desenvolver a comunicação e a oratória. Porém, nesse processo você vai fazer os ajustes. O que é o regar, o que é o cuidar? É buscar técnica para fazer melhor, buscar fazer com maior frequência, treinar mais, repetir mais, para que nesse processo o fruto venha. Aí o fruto é o quê? É a comunicação que você estava buscando. Uma comunicação pode ser mais persuasiva, uma comunicação voltada para vendas, uma comunicação para arrumar o relacionamento, né, ideal que você quer. Porque comunicação também tem a ver com isso, né? Network, relacionamento. Às vezes o cara também está querendo ter uma boa comunicação para ter uma lábia, né? Para conquistar a mulher que ele quer. Então, também. Mas quando você tem um propósito claro, é muito mais fácil permanecer no processo e vivenciar o processo. Fala já, é sobre isso e assim, você falou muito bem. E propósito, né? Eu acho que a gente fala muito de propósito, hoje o mercado fala muito, você tem que ter um propósito, você tem que ter um propósito. Mas o propósito também é aquilo de você, às vezes, eu preciso conquistar um emprego melhor. Eu preciso passar num processo seletivo. Porque eu preciso dar melhores condições para minha família. Eu preciso comunicar melhor, porque eu tenho um propósito de crescer profissionalmente. Eu tenho um propósito de gerar mais visibilidade dentro da minha empresa. Eu tenho um propósito, sabe, de ir além, de falar melhor em reuniões. E tudo isso, eu acho que tem muita ligação, ter esse propósito, com tudo que você quer na vida. Tá? Então, assim, tem muita gente. Eu tenho um propósito de levar uma mensagem impactante, de transformar a vida das pessoas. Mas também tem muita gente pode estar te perguntando, eu não tenho claro esse propósito, sabe? Esse propósito de supremo, aquele propósito maior. Mas existem outros propósitos. Se você quer crescer, não tem jeito. Quero crescer profissionalmente, quero dar visibilidade no meu trabalho, quero influenciar as pessoas à minha volta. Tá? Você precisa aprender e estudar comunicação e oratória. Não tem jeito, não tem jeito. Né? As pessoas que marcaram gerações, elas têm uma habilidade de comunicar. Elas possuem uma habilidade de oratória. Então, eu acho que todo mundo quer crescer profissionalmente. Todo mundo quer ascender na carreira. Então, está aí, né, a oportunidade de se desenvolver em comunicação oratória. E não basta ter boas ideias. A gente precisa saber vender essas ideias. Inclusive, o Warren Buffett é um dos maiores investidores, né, está até velhinho ali. Ele disse que ele tinha muito medo de falar em público. Estava estudando muito, né? Eu estudo bastante sobre comunicação oratória. E um dos caras que deu um start na minha cabeça, falei, pô, cara, bilionária, etc. Ele fala muito sobre a comunicação oratória. Ele disse que depois que ele estudou comunicação oratória, fez um dos cursos de Dale Carnegie, né? Inclusive, eu tenho até um livro aqui de Dale Carnegie, esse aqui eu recomendo para todo mundo, né? Como falar em público e influenciar pessoas no mundo dos negócios, que aqui é fantástico, né? De Dale Carnegie. O Warren Buffett, ele fez um curso com ele, né? E ele disse que aumentou 50% nos seus resultados financeiros. Né? Então, assim, é um grande diferencial competitivo. Todo mundo que quer crescer profissionalmente, às vezes a galera
coloca de lado. E um propósito, voltando ao propósito, de crescer profissionalmente, de avançar, ele precisa investir em comunicação e oratória. Não tem jeito. Boa. Galera, para essa live ser bem interativa, mandem perguntas aqui, tá? Mandem comentários, interajam também. A gente está aqui para responder pergunta também. Cleiton, é o seguinte, eu concordo com você. Hoje muita gente fala de propósito, só que fala de propósito sem entender ou querendo restringir. E, na verdade, eu gosto de dar a visão assim, que nós temos propósitos naturais, que falam sobre quem nós somos, e propósitos individuais, né? Porque por mais que nós sejamos semelhantes, eu e você, nós temos a nossa individualidade, né? Só existe um Gustavo no mundo, que sou eu, Gustavo Souza Bittencourt, com a minha identidade, e Cleiton só tem você. Então, igual você, só tem você. Então, eu digo que dentro do movimento Trincheira, a gente tem um propósito que é individual, que você vai buscar na sua vida e surge, às vezes, em um dado momento dentro da sua vida que você está bem, você, cara, eu quero me dedicar a essa causa, eu quero fazer isso aqui. E é algo muito individual. Por quê? Porque tem a ver com as suas experiências, com o que você acredita, com o que você gosta, com o que faz sentido para você. Porém, tem os propósitos naturais. Todos nós nascemos para prosperar, a gente tem a capacidade de gerar riqueza, de dar nossa contribuição para a sociedade, de prosperar profissionalmente. Então a gente tem que buscar isso, porque isso é natural, né? O ser humano, ele nasceu para crescer. A gente tem isso no nosso DNA. Eu começo a treinar musculação, meu músculo começa a reagir crescendo. Eu começo a correr, meu corpo vai preparando para a corrida. Eu começo a me comunicar, eu começo a desenvolver habilidade. Então a gente nasce para crescer. Isso é um propósito natural. Comunicar é um propósito natural. Então, assim, as pessoas querem romantizar mais o propósito, mas quando você não sabe aquela causa maior pela qual você quer dedicar a sua vida, foca no essencial. Porque um homem que tem filhos, que tem uma família, ele tem um propósito de suprir essa família, entendeu? De trazer recursos. É um propósito natural. Está lá na Bíblia, né? O cara tem que prover a sua casa, prover os seus recursos. Então é sobre isso também. E outra questão é que todo mundo, quando percebe que tem esse problema de medo de se comunicar, tem que entender o seguinte: como é que a gente vence o medo? Né? Você falou, vai com medo mesmo. Não tem como largar o medo. Né? Uma das formas mais eficientes que a gente ganha a batalha, a gente ganha uma guerra, é indo para o confronto. Não tem como você ficar parado, né? O inimigo vem em sua direção, você fica parado, você vai acontecer o quê? Você vai perder a guerra, a batalha, você vai morrer. Então, quando eu penso assim que a comunicação também é uma batalha contra o medo de julgamento, contra o medo de falar em público, você tem que enfrentar o medo. Então, você não abandona o medo, você vai com medo mesmo, porque você vai confrontar para vencer esse medo. Depois você percebe que você é maior que o medo. Por maior que o medo seja, você percebe que você é maior. E aí, quando a gente percebe que nós somos maiores, a chave vira. Você fala, cara, por que eu não comecei antes? Cara, não é tão difícil assim. Cara, tô gostando disso. E aí vai tornando algo prazeroso. E aí você domina aquela habilidade. Você bota o medo para correr. E é sobre isso. É essa postura que faz você vencer as batalhas. Show de bola, Gustavo. Vamos aproveitar o ensejo aí, gente. Olha, vamos lá, vamos compartilhar. E se você conhece alguém que está no zero, sabe? Tem medo de falar em público, trava, se treme todo, né? Você percebe que a pessoa sai do normal ali. Tem a famosa glossofobia. Compartilha com essa pessoa agora. Agora a gente vai entrar a fundo sobre essa temática. Como vencer o medo de falar em público? Como vencer? Como controlar o medo? Porque todo mundo tem medo. Todo mundo tem aquele medo. Mas o problema não é ter o medo, é deixar com que o medo te domine. Porque tudo que é novo gera estranhamento. Realmente a gente se preocupa. Vou apresentar, você fala, caramba, eu preciso me preparar. E até sadio isso. Mas você tem o medo em algum nível, ele é importante. Você não tem medo de nada. Imagina, você está vendo ali um cachorro, está na sua direção, né? Um pitbull na sua direção, você não tem medo, você enfrenta até que ponto, né? Você pula sem paraquedas, eu não tenho medo, calma, né? Então, assim, o medo é importante em determinado nível. Tá? Isso é natural, isso é do ser humano. Mas o problema não é sentir o medo, é deixar com que o medo te domine.
E aí, para que você não deixe com que o medo te domine, é ir para cima. Ó, a Amanda falou que essa live aqui vale ouro, vale ouro. Vale ouro mesmo, a gente vai trazer aqui agora tudo que você precisa que a galera... Eu tive muito medo de falar em público. Pelo que o Gustavo também falou aí, já viveu isso. Então, se você tem medo de falar em público ou conhece alguém que tem medo, cola com a gente aqui, compartilha pra galera, porque tem mecanismo pra gente dominar e vencer esse medo, né, de falar em público. Olha, compartilha essa live. Essa live vai ficar gravada, as pessoas vão a poder assistir depois. E se bater 15 pessoas aqui, vocês vão compartilhar essa live. Se bater 15 pessoas, eu vou disponibilizar um e-book sobre comunicação da trincheira. Se bater 15 pessoas. Como incentivo, é só um presente para você fazer algo que você já deveria fazer naturalmente. Porque pessoas prósperas são multiplicadoras. Então, se o conteúdo tá bom, clica no avião e manda para 2, 3, 4, 5 amigos. A quantidade de amigos vai depender do quanto você é próspero aí. É isso aí, bota nos grupos aí, bota nos grupos. Todo mundo precisa vencer esse medo. O que mais eu vejo é a galera com medo. Sabe aquele momento que ela chega na frente da galera para falar, chega do público, a plateia tá ali, do nada a pessoa trava. Eu já fui desse jeito. Agora um ponto, Gustavo, que você trouxe, que fez uma diferença incrível, foi para ir para o combate, para o embate. Eu lembro muito bem, uma das vezes que eu fui fazer um seminário, participar de um seminário de história, sabe, história. Eu ganhei uma bolsa, enfim, fiz 3 semestres de história. E uma vez eu me preparei, estava ali pronto, estudei o conteúdo. Quando eu fui apresentar, chegou a minha vez, as 2, 3 pessoas ali do meu grupo, sabe, todo mundo ali, né, do grupo que foi fazer ali a apresentação, a galera mandando super bem. E na hora que chegou a minha vez, eu troquei as palavras, eu tremia, deu mó branco. Me ensinar vergonha. Gustavo, você tem noção, eu morava em Brotas. Aqui em Salvador, quem conhece. A cidade era ali na Pituba. Ó, eu quase cheguei em Brotas andando. Eu fui no caminho pensando, o que eu vou ser da minha vida? Eu falei assim, rapaz, eu sou um bosta, eu sou um merda, não é possível. Eu não consigo expressar as minhas ideias. Eu conheço, eu sei do assunto. Aí, a partir daquele momento, eu falei, não vou aceitar isso. Eu não vou aceitar isso. Todas as vezes que tiver a oportunidade de falar em público, eu vou falar. Eu lembro muito bem, eu fui promotor na época da Motorola. E eu não tinha nada para falar, mas o supervisor falava, quem tem alguma coisa para falar? Eu falava, eu não tinha nada para falar. Mesmo com, sabe, tremendo, eu falava, mas eu decidi ir para o confronto. Eu falei, é tudo ou tudo. Vai ter que dar certo. Eu vou ter que vencer isso. Não é possível. Tá? E foi desse jeito. E é óbvio, né? Esse processo de enfrentamento, hoje eu entendo tecnicamente que funciona. Tá? Porque quanto mais você se expõe, você desensibiliza o seu cérebro. E como é que funciona? Tá? Vamos lá. Existe uma teoria, eu gosto muito da neurociência, estudo bastante neurociência, e existe a teoria de Paul MacLean, que é um neurocientista americano, que ele fala sobre a teoria do cérebro trínico. E o cérebro tem 3 camadas. Ele fala do cérebro reptiliano, que é aquele que é o cérebro mais primitivo, né? E é um cérebro que os répteis têm. Então, muita gente associa o cérebro reptiliano é aquele cérebro da lagartixa, ela fica assim, né? Tem ali. E aí depois tem um cérebro das emoções, o cérebro límbico, que é o cérebro, ele traz o cérebro das emoções, o cérebro límbico. E tem a camada relativamente mais recente, que é o que o ser humano tem, que é a camada do neocórtex. Na verdade, o ser humano ele tem as 3 camadas, né? Um réptil, né, como a lagartixa, tem só o cérebro reptiliano, tá? O cérebro primitivo. Os animais, como por exemplo o cachorro, tem o cérebro das emoções, tem o cérebro límbico, e o ser humano tem os 3. Só que aí tem um detalhe. Esse cérebro primitivo,
o cérebro reptiliano, quando você está com medo, ele ativa a amígdala, que é como se fosse uma sirene. Né? Bate aquele medo, ou melhor, você tá ali para falar em público, do nada ela é ativada. Aí é você correr. Aí ativa o sistema de luta ou fuga. E aí você quer correr. Né? E esse sistema de luta e fuga, cara, o seu cérebro dá branco nessa hora, e é entendido cientificamente, dá branco na hora, porque você tem um processo de sangue correndo muito mais voltado, seu coração acelera, muito mais voltado para as suas pernas, para você sair correndo. Né? Então ativa a amígdala. Só que aí tem um detalhe, é por isso que me dava branco. Hoje eu entendo porque é que me dava branco. Eu ficava tão tenso, né? E aí entra aquela questão, o medo da exposição. Você pensa, né, no cérebro primitivo, fica aquela coisa, não, o que as pessoas vão achar? Às vezes a pessoa não acha nada disso, mas você fica, não, sabe, as pessoas estão achando, estão me julgando, eu não vou, não vai dar certo, e aquilo tudo. E aí você só tem vontade de correr. Só que aí tem um detalhe. Quando a gente se expõe bastante, a gente vai se expondo, como você falou, a gente vai no confronto. No primeiro momento, às vezes é ruim mesmo. Você falou ali, você percebe que não foi tão legal. Aí na segunda vez você vai melhorando. Aí a terceira vai melhorando. Seu cérebro vai desensibilizando, você vai acumulando, empilhando resultados positivos. E aí na hora que a sirene tocar, que é o seu cérebro, né, primitivo, reptiliano, fala assim, corre, né, sai. Por isso que tem muita gente que fala rápido, começa a falar rápido. Aí você empilhou no seu cérebro neocórtex várias vezes de ter treinado. E aí seu cérebro fala, não, fica tranquilo, relaxa, porque eu já estou acostumado a fazer isso. Então, provando que treinar, ir para o confronto, por mais que seja doloroso, a pessoa está vitoriosa e vence esse medo de falar em público. É óbvio, existem outras técnicas também, de respiração. E aí eu fui entender, cara, muito incrédulo com relação a algumas coisas, tá? Incrédulo com relação a algumas coisas. Porque eu pensava, será que funciona mesmo esse negócio de respiração? Uma vez eu fazendo uma live, eu pensava, por que não funciona nada? Que funciona? Gente, sim, funciona, tá? E aí, tá, eu sei. Não, eu também era incrédulo, igual você, assim, com algumas coisas que a gente ouvia, assim, até você testar, né? Eu acho que, assim, antes de você criticar qualquer coisa, vai lá, testa, faz o teste, né? E aí, realmente, fazendo o teste da questão da respiração, estudando mais e praticando, eu percebi que você intervir com a mudança na respiração faz total diferença para o seu sistema límbico, que é a parte mais emocional. Então, vou começar uma palestra, antes eu fazer uma pausa ali, uma respiração calma, você entra num outro nível, numa outra frequência para palestrar. Mais tranquilo. Então, cortisol subiu. Por exemplo, eu estou falando de respiração, mas tem técnicas que antes eu tinha mais crença ainda negativa antes de estudar. Por exemplo, uma delas, âncora de PNL. Teve um momento que eu estava num outro evento que não era da trincheira e eu fui fazer uma palestra. E aí, quando estava chegando a minha vez, eu falei, pô, agora eu sou o próximo palestrante. Eu senti o quê? Cérebro límbico em ação, coração acelerou, percebi que eu estava começando a ficar ali, ó, emocionalmente, né, afetado. Então, eu fiz o quê? Eu falei, cara, eu já estudei sobre âncora e já tenho algumas âncoras. Vamos ver se vai funcionar agora na prática, na realidade mesmo lá. Fui lá, fiz ativação com a âncora, uma âncora aqui de toque físico no punho, de autoconfiança. Eu tinha ancorado o sentimento de autoconfiança. Aí eu fiz essa ativação. Na hora, o coração diminuiu o ritmo, eu fui me acalmando. Aí eu falei, cara, realmente essa questão de ancorar um sentimento a um gesto funciona se você faz da forma correta. Aí eu consegui depois fazer a palestra bem mais tranquilo do que antes. Então, assim, a gente duvida até pôr em prática. Então, assim, testa. Por quê? O nosso cérebro, ele funciona de duas maneiras, né? Quando a gente tem duas maneiras assim, né? Uma parte racional e emocional. Você falou do reptiliano. O reptiliano a gente tem muito pouco controle. Eu digo que não dá para ter muito controle, não. Mas o emocional com inteligência emocional e no racional com conhecimento, a gente consegue intervir de forma mais eficaz. E o que acontece é que o nosso comportamento
ele é reflexo dos pensamentos. Então, muitas vezes o pensamento é negativo, vai dar errado, vou passar vergonha. Aí você se coloca no estado de ansiedade. Só que, quando você também faz intervenção no comportamento, você consegue mudar o pensamento. Então, quando você lá faz uma intervenção de respirar, você coloca ali, né, a sua respiração, ao invés de ficar ansiosa, que é uma respiração rápida, você começa uma respiração lenta, autocontrole. Essa intervenção na respiração vai gerar reflexo no seu pensamento. Aí você começa a ter pensamento assim, cara, eu vou dominar nessa palestra. Minha palestra vai ser a melhor palestra. Eu vou dar o show. Então os pensamentos, eles mudam, se tornam muito mais positivos. Aí eu fui abandonando esses preconceitos aí com a inspiração. E nada funciona nada, mas assim, ó, o que acontece? Estudando um pouco mais de neurociência e sistema nervoso central, a gente percebe que quando você faz a respiração, mas não é respiração normal não, assim, não é encher o peito, não. É a respiração diafragmática. É aquela que a galera, os cantores e tudo mais, faz aquela respiração, chamada de respiração quadrada também. Você respira pelo diafragma, contando de 1 até 4, prende, né, conta de 1 até 4 e solta o ar. Quando você faz essa respiração quadrada pelo diafragma, enchendo a barriga, né, normalmente a gente enche o peito, enchendo a barriga, passa um nervo, eu esqueci até o nome agora, mas faz parte do sistema nervoso central, quando você, que traz, que ativa o sistema de tranquilidade, traz calmaria. O sistema parasimpático. O sistema parasimpático. Perfeito. Então, assim, não é à toa. Quando você está nervoso, né, ali é seu sistema, seu cérebro primitivo, ele ativa a amígdala, olha, corre, né, fala rápido, sai dessa situação. Quando você começa a ter aquela respiração quadrada pelo diafragma, automaticamente você ativa, isso é biológico, isso é físico, ativa um dos sistemas que são conectados ao seu sistema nervoso central, por isso você fica tremendo, e ele começa a baixar os níveis de cortisol, e você começa a tranquilizar. E é interessante você falar isso, ou seja, é científico, é neurocientífico. A gente está falando aqui de algo do além, ou seja, funciona na prática e a gente sabe que funciona pela ciência, né? São estudos, né, que embasam isso. E você traz um negócio interessante também, além de trazer essa questão física, a questão da força. Eu estou com medo de falar em público. Antes de falar em público, além da ancoragem que você trouxe, que é um ponto bem legal aí, acho que depois a gente pode trazer essa parte aí de PNL, de programação neurolinguística, né? Mas quando você faz poses de poder, power poses, né? De Annie Cuddy. Annie Cuddy fala muito disso, né? Perfeito. Nas poses de poder. Tem estudos que mostram. Quando você, e aí tem, né, as pose do herói, né, você coloca numa pose de herói, ele começa a gerar algumas substâncias no seu corpo e traz a confiança, a autoconfiança. Isso é neurociência, isso é verdade. Né? Então, assim, não só. A gente está falando aqui de pessoas que vivem bastante isso e estudam, né, a ciência por trás, né, desse conhecimento aqui de comunicação oratória. Então, bora colocar em prática. Vai falar em público? Respiração quadrada, faz pose de poder. Tem um negócio, Gustavo, que me ajuda bastante quando eu vou falar em público. E aí, se você aí que está me ouvindo a gente, vai falar em público, bateu aquele nervoso na hora, sabe? Você vai começar a falar na reunião. E aí bate aquele nervoso na hora, porque você tem alguém que está te escutando lá, que é superior a você, que às vezes bate aquele negócio, né? Sorria. Quando você dá um sorriso, de verdade, você começa a gerar algumas substâncias que, você falou, muito bacana, né? Que o corpo, ele consegue mudar a emoção, e as emoções mudam o corpo também, tá tudo, é um sistema. É um sistema. O Paulo Vieira fala lá sobre o método CIS, né, que é sistêmico. É sistêmico, as suas emoções, a forma com que você fala, como você se comporta, muda o seu estado emocional. Faz a sua forma de sorriso. Você engana o seu cérebro. O cérebro fala, caramba, o cara está sorrindo. Ou seja, está tudo bem. A situação ruim, está ansioso, sorria. Pratica, fica ali 3 minutos sorrindo. Sorrindo, você começa a produzir. Funciona, gente.
Funciona. Funciona demais. Funciona muito. Eu utilizei isso na maratona, cara. Quando depois dos 35 quilômetros, eu tava assim, ó. A vida é boa demais, correr é boa demais. Porque eu tava precisando de assim, cara, eu não posso parar, eu não posso desistir. Já cheguei aqui nos 35 quilômetros, eu vou até os 42. E aí o cérebro fala assim, cara, pelo amor de Deus, o cara tá assistindo tanta dor e ainda tá com um sorriso no rosto. E aí você começa a tirar energia. E quem tá assistindo essa live, dá pra fazer um exercício simples aí, ó. Quando você tiver um dia ruim, né? Coloca um sorriso no rosto. Vai ter uma incongruência. Você não consegue, por exemplo, ficar reclamando com um sorriso no rosto. O sorriso te leva a ter pensamentos positivos, né? Tem uma interferência da nossa ação, do nosso comportamento com os nossos pensamentos, né? Tenta, por exemplo, olhar para cima agora, dar um sorriso. Quem quiser fazer esse exercício aí, ó. Dá um sorriso no rosto agora e falar: que dia merda, meu dia foi horrível, meu dia foi muito ruim, velho. A vida é horrível. Você não consegue, sai totalmente incongruente. Porque quando a gente vai reclamar, o que a gente faz? Baixa a cabeça, olhar de desânimo. Ah, pô, que dia ruim. Ou seja, a postura é outra. Quando você conserta a sua postura, conserta a sua linguagem não verbal, consequentemente você muda seus pensamentos. Você coloca uma intervenção na forma como você está vendo o mundo, está vendo um problema, e muitas vezes isso é a chave para você encontrar solução, para você fazer diferente. Então, começa a utilizar isso, faz isso. Todos nós vamos passar por problemas, vai ter um dia ruim. No dia ruim, faz isso. Essa é a dica que eu vou deixar para vocês nessa live. Sorria mais. Inclusive, o sorriso na linguagem não verbal, ele é muito positivo para você fazer conexões. Quando você encontrar uma pessoa, for se encontrar com uma pessoa que você não conhece, já de longe, está indo em direção à pessoa, dá aquele sorriso, é um quebra-gelo, tá? Então é muito bom esse sorriso, porque mostra que você está aberto, está receptivo a se relacionar. E o elogio sincero. Se permitir mais um conselho, faça um elogio sincero também. O Dale Carnegie fala sobre isso. Quando você faz um elogio sincero, você ganha ali muito mais a atenção da pessoa com quem você vai conversar, se relacionar. Isso é bom para vendas, para o network, para os relacionamentos. Então, sorriso e elogio sincero. Excelente, Gustavo. Ó, tem aí, acho que Lau Mendes está querendo fazer uma pergunta. Tem uma pergunta para fazer. Pode falar aí, Lau Mendes. Fique à vontade aí, manda sua pergunta aí que a gente vai responder aqui em 3, 2, 1. Em 3, 2, 1, tá? Muito bacana, muito legal, né? Acho que a gente fala aí. Top demais, dicas sensacionais. Isso aqui é só uma palhinha, hein? Para falar de comunicação, dá pra gente ficar horas e horas aqui. Show de bola. Então, assim, a pessoa, né, que coloca em prática esses pontos que a gente trouxe aqui, essas dicas, ela já passa do primeiro nível. Ela já vence o medo de falar em público. Ela controla o medo de falar em público. Mas tem uma outra camada, né? Eu costumo dizer que, ó, você tem a primeira camada que tem pessoas aí no diagnóstico, isso que é até importante. Cara, mentoria, passar por uma mentoria de comunicação e oratória, né? Porque vai entender qual nível que você está. Às vezes você está no nível de medo, de glossofobia. Mas não fica tranquilo porque você não está só. Muita gente, tem pesquisas que mostram que tem mais gente com medo de falar em público do que medo da morte, né? Então, assim, muita gente tem esse bloqueio, tem essa trava e dá para vencer. A gente já falou aqui, eu venci, Gustavo venceu, tem muita oportunidade. Segunda camada, tem aquelas pessoas que até falam em público, mas não conseguem engajar a audiência. Eu já conheci muita gente assim, Gustavo. Ela fala, mas sabe, a audiência não conecta com ela. Não conecta com ela. Então tem essa outra camada aí. E se você é desse jeito, está falando em público, se conhece alguém que está falando em público, mas não consegue engajar a audiência, existem técnicas também. Mas o que eu posso dizer aqui, tem uma técnica, a base, na realidade, da retórica de Aristóteles. Aristóteles é um dos grandes filósofos da Grécia, um dos caras que
materializou muito esse estudo de comunicação, né? A retórica. Muita gente confunde oratória e retórica. A retórica é a argumentação, é a base da argumentação. Ó, eu acho que vamos ver aqui. Lá o Mendes está trazendo. Daqui a pouco a gente entra nesse papo aqui de retórica de Aristóteles, porque criar vídeo, fazer apresentações impactantes, é importante conhecer sobre a retórica de Aristóteles. Vamos lá. Quer ler aí? Qual é a maneira que a arte, o teatro, age no cérebro de uma pessoa tímida e que sempre vive travando ao falar em público e depois de algum tempo essa pessoa fica sem timidez, né? Acho que ela quis dizer como é que a arte, o teatro, de fato, contribui para esse processo aí de destravar e de vencer a timidez. Foi o que eu entendi. Isso mesmo. Na realidade, assim como é uma habilidade, né? Essa exposição, vencer esse medo, quando a gente pratica, como qualquer outra atividade, a habilidade ela é algo treinável. A habilidade é treinável. Quanto mais você treina num palco, por exemplo, no teatro, você é colocado em exposição. Inclusive, eu já fiz algumas oficinas de teatro, já participei, é bem legal, inclusive. Você é colocado no fogo, né? E o ouro, ele só é lapidado no fogo mesmo. Então, se você quer se desenvolver no teatro, tem isso. Você vai ali se expondo, se expondo, se expondo, né? De uma maneira tão recorrente que o seu cérebro vai empilhando aquilo. E é como eu falei. O seu cérebro reptiliano, quando faz, você corre. E aí o neocórtex, que é a parte racional, vai falar, não. Você está treinado. Você sabe. Você conhece. E aí você consegue controlar. Aí você tem o medo, mas o medo não te domina. É por isso que, inclusive, esse livro aqui, a gente falou de Dale Carnegie. Isso aqui, ó, como falar em público, como influenciar pessoas no mundo dos negócios. Ele fala aqui, uma pessoa pergunta a ele, olha, Carnegie, você tem medo de falar em público? Ah, eu tenho. Antes de falar, eu fico com medo. Mas eu não deixo o medo me dominar. Aí ele falou, se você disse que não tem medo, talvez você nunca falou em público num momento tão importante. E basta que ele recebe, você quer que seja legal. Quando você vai iniciar, você quer, mas você domina. Essa é a exposição. Então, a ciência age, como se fala aí do teatro, muito dessa forma. Você vai vencer o medo, mas se expondo, naturalmente você vai vencer. Mas, esse medo da exposição. Mas falar em público, às vezes você está ali no cinema, no teatro, mais caladinho, né? Fazendo movimentos corporais, mas para falar, você só fica fera falando. Então, não tem jeito, tem que falar, tem que abrir uma live assim, tem que viver o momento. Não dá para aprender a nadar sem cair na água, né? É isso, tem que ir para a zona de pressão, tem que se desafiar. Por isso que eu falo que tem que ir para a trincheira. A trincheira é essa zona de pressão. Quando a gente decide travar uma guerra contra o medo, a gente tem que estar na linha de frente. Tem que estar disposto a encarar, a participar passar pelo processo que é dolorido, que exige exposição. Quando você desbloqueia na comunicação, você vai ter seu posicionamento, vai ser o seu jeito. E é natural que venham críticas, que venha o medo, o julgamento alheio, porque, deixa eu falar uma coisa para vocês que estão acompanhando essa live, você não controla o julgamento das outras pessoas. Vão te julgar, você se comunicando ou não se comunicando, vão te julgar sempre. Ah, eu queria que as pessoas não me julgassem. O mundo julga, vão continuar te julgando sempre. As pessoas não vão parar de te julgar. Aceita isso. O que é que você precisa fazer? É não se importar com o julgamento alheio. Entender que vão te julgar de qualquer forma e não se importar com o julgamento alheio. Ah, Gustavo, mas você não tem medo de crítica? Quando eu entendi que eu sou pior do que a pior crítica que podem fazer, e eu sou melhor do que o melhor elogio que podem fazer, aí acabou o jogo. Aí eu só quero ser eu. Eu só quero que a minha comunicação traga cada vez mais a minha essência, o que eu acredito. E se vou criticar... E aí quando a gente vira essa chave, a gente tem uma comunicação autêntica, e é muito importante a autenticidade. Você tem que ser você, tem que ter o seu jeito de falar. Na comunicação a gente fala sobre modelar.
Pô, pega um bom palestrante, vai lá, modela. Mas não se torna cópia. Modelar significa pegar o que aquela pessoa tem de bom e se apropriar. Não é transmitir algo que você não é. Não é pegar a pessoa e tentar copiar, ser uma cópia. Porque a cópia sempre vai ser pior que a original. Então a autenticidade é colocar o seu toque, o seu tempero, é o seu jeito, é o seu sotaque. Então, se apropria da sua autenticidade, que a sua comunicação vai ser muito mais magnética, as pessoas vão se conectar com você, vão ver que você é único, você não é papagaio de pirata, fica só repetindo. Então, gostei do que aquele cara falou. Pega, se apropria, fala também, só que fala do seu jeito, com a sua verdade, com a sua essência. E é sobre isso. É esse processo da comunicação que a gente precisa buscar. Autenticidade. Show de bola, Gustavo. E falar disso, de autenticidade, isso marca mesmo, né? Assim, eu curto muito trazer o humor para dentro enfim, das minhas palestras, dos meus treinamentos, porque quando a gente traz humor, e o humor, ele ativa o cérebro límbico das pessoas. Isso é interessante. A gente falou aqui da teoria do cérebro trino, e quando a gente quer impactar as outras pessoas, a gente quer chamar a atenção das pessoas, fazer com que as pessoas engajem, a gente precisa fazer um negócio que é chamado de senoide emocional. E o humor está muito disso. E isso marca as pessoas. Muita gente fala, pô, cara, eu curto muito treinamento do Cleiton, porque, sabe, ele faz um negócio mais divertido, mais descontraído. Mas a questão não é só mais o divertido, mais o descontraído. É fazer a senoide emocional. O que é senoidal? Você é engenheiro, sabe? Senoidal, a música é senoidal, existe uma senoide. A vida é senoidal, existem altos e baixos. Se ficar reto, já é. É isso. Tem que ter a senoide emocional. Assim, acho que é um grande segredo da comunicação quando você chega no nível que numa palestra e num treinamento você consegue fazer as pessoas que estão te ouvindo darem risadas, boas gargalhadas com a sua história, consegue fazer as pessoas se motivarem a tomarem uma atitude, a despertarem mesmo para o confronto, confrontar as crenças limitantes, o que precisa ser confrontado. Quando você, ao mesmo tempo, também traz uma ressignificação, um momento de cura e consegue tocar ali sinestesicamente a sua audiência. Tudo isso, quando você consegue trazer numa mesma palestra, no mesmo treinamento, é um bom sinal que você tem uma comunicação que atrai, uma comunicação que é magnética. Então, começa a treinar, até numa roda de amigos, pô, estão no aniversário de alguém da família, senta e fala assim, cara, eu vou buscar aqui contar uma história que eu vou fazer todo mundo rir. Começa a treinar assim, né, com seus amigos. Pô, eu quero fazer todo mundo sair daqui motivado. Será que eu consigo? Treina! Treina, seja intencional. A comunicação ela só melhora e sobe de nível quando você decide ser intencional. Essa palavra é muito forte, eu quero que vocês guardem aí. Intencionalidade. Porque falar, todo mundo fala. Você pode falar de qualquer jeito, ou você pode ser intencional. Você pensar, eu vou melhorar esse ponto aqui. Eu falo muito acelerado, eu preciso treinar as pausas. Então eu vou falar mais pausado. Eu tenho uma comunicação muito rígida e seca. Eu vou trabalhar aqui umas piadas, ou quando eu pegar umas histórias engraçadas que aconteceram, que eu vou guardar no meu banco de história e vou contar. Então, tem que ter intencionalidade. Não é comunicar de qualquer jeito. É ser intencional. Excelente, excelente. E aí é um ponto, né? Mais uma vez, senoide. Você faz a pessoa rir e faz a reflexão. Faz a pessoa rir, faz a reflexão. Isso você gera, é uma música, você traz a melodia para a sua apresentação. Como você falou muito bem, quem consegue fazer isso, fazer a pessoa sorrir, mexer, né? Isso você está mexendo no cérebro límbico da pessoa, no cérebro das emoções. E aí é um ponto. Você não está falando mais para o racional, você está falando do coração. Você está falando na emoção. E aí tem um ponto aí que a programação neurolinguística traz, né, que de 70% a 80% das decisões das pessoas são tomadas em caráter emocional. Por isso que vem a questão da inteligência emocional.
Quando você traz a questão da senoide emocional, trazendo pontos de alegria, pontos de reflexão, automaticamente você engaja a sua audiência. Você engaja. E aí tem um detalhe. E aí a gente volta aqui na retórica de Aristóteles. E aí a gente começa a ver, meu amigo, quanto tempo que esse cara desenvolveu esse conceito de retórica e que comunica totalmente com a teoria do cérebro trino do outro cara lá, neurocientista. Porque na retórica de Aristóteles existe um princípio do pathos, ethos e logos. Ou seja, eu quero apresentar algo que eu vou impactar, eu tenho que falar para as 3 camadas. Lembra do cérebro trino, reptiliano, neocórtex e o cérebro límbico. Aí Aristóteles vem lá, eu quero impactar, eu tenho que tocar no ethos, pathos, logos. Ou seja, ethos tem a ver com credibilidade. Eu tenho que mostrar credibilidade que eu conheço, trazendo situações, trazendo frases de impacto que eu conheço, credibilidade. Pathos, emoção, eu tenho que falar na emoção. Inconsciente coletivo, eu tenho que trazer, olha, falar de coisas de família, trazer ressignificação, trazer elementos que façam impacto na vida da pessoa. Só que não é só isso. Eu tenho que, o logos, tem a ver com a lógica. Eu tenho que trazer dados, fatos reais. Cara, então eu quero impactar fatos, logos e ethos. Isso aí, Aristóteles já traz isso em uma das literaturas dele lá da retórica, né, que ele fala, tem um material chamado de retórica. Então, é sobre isso. Então, olha a segunda camada. A gente falou de vencer o medo de falar em público aqui, por isso que é do zero ao palco. Né? Vencer o medo de falar em público e apresentações de impacto, usando a retórica de Aristóteles, embasada onde? Na neurociência, embasada em situações factuais. Cara, a referência é incrível. Tipo, você não podia trazer referência melhor. Eu acho uma pena que tem muita gente que é ignorante quando se fala de Aristóteles. Eu já vi um vídeo, acho que foi um corte um tempo atrás aí, o cara falando, para que estudar Aristóteles, rapaz? Se eu estudar Albert Einstein, cientista moderno, Aristóteles é ultrapassado, o cara tá há mais de 2000 anos atrás, muito tempo atrás, falando lá. Cara, eu falo, meu Deus, que tamanha ignorância. Mal ele sabe que Aristóteles criou toda a lógica, né, que está por trás depois do surgimento da matemática complexa, né, que permitiu a álgebra, a existência do computador. Você está usando o celular porque o celular tem um programa, um algoritmo lógico, que só foi possível por causa da invenção da lógica de Aristóteles, né, das preposições. Então, assim, a pessoa tem uma ignorância e não entende a grandeza que está por trás de pensadores como esse. Então, assim, a gente tem que buscar muito conhecimento, ter boas referências, porque isso realmente traz insumo para a gente ter uma comunicação, né, autêntica, uma comunicação que vai fazer, de fato, a diferença. Essa live está trazendo muito mais conteúdo do que muitos materiais pagos. Pode ter certeza disso aí, Wilton. Pode ter certeza disso. Então, e Aristóteles, você falou da retórica, é muito importante que o bom comunicador ele tenha uma boa retórica. Porque quando a gente fala do zero ao palco, talvez quando você começa do zero, todo mundo está só observando ali, e aí tá olhando, porra, tá fazendo aquela crítica velada, aquele julgamento e tal. Mas quando o resultado vem, quando você chega no palco, às vezes você se depara com algo novo, que são os confrontos abertos. É a pessoa que às vezes levanta a mão lá e confronta você, e aí? Você tem uma boa retórica? A sua comunicação é só de falar e entregar? Ou você sabe defender o seu argumento? Aí entra a retórica. Eu gosto dos comunicadores que têm uma boa retórica, porque subir no palco com discurso ensaiado, com treinamento todo assim, ó, palavra por palavra, é uma coisa. Agora abrir para pergunta, deixar o pau torar, a pessoa fazer pergunta e confrontar, e você ter a habilidade na comunicação, de rebater, né, de trazer um argumento, confrontar ali, lidar com esse confronto, a retórica é fundamental. Né? Então, assim, eu gosto muito realmente dos bons comunicadores que têm uma retórica excelente. Né? Aqui no Brasil a gente tem vários treinadores também que têm essa retórica, e eu acho que a gente não pode deixar de ter boas referências. O importante é não ter uma só também. Quando você tem uma só, é muito fácil você cair naquela, vou copiar, mas tenha boas referências para você modelar.
eu quero um bom comunicador que seja excelente na retórica, eu quero um que tenha uma habilidade incrível de emocionar o público. Ah, eu quero um comediante bacana, engraçado, que faz, que tem essa conexão com o público e empatia de fazer rir. Então, pega esses bons comunicadores e começa a trabalhar intencionalmente. Essa é a dica de ouro. A questão é que muitos de vocês vão ouvir a live, a live foi boa, só que não vai praticar. Agora, se você anotar isso aqui, você for fazer em prática, não tem como a sua comunicação não melhorar. Não tem como não melhorar. É um processo, funciona. Show de bola, Gustavo. E aí um ponto, né? Você traz esse ponto de vista seu, enfim, é muito sobre ter repertório. E eu lembro que no início eu, cara, pesquisava muita gente, né? Modelava muita gente, né? Via lá as apresentações, e aí para o meu segmento aqui, apresentações de Steve Jobs, né? Apresentações, e é legal, esse livro aqui, ó, que eu li de Steve Jobs, até recomendo aí, faça como Steve Jobs e realize apresentações incríveis em qualquer situação. Tá? E fala muito aqui, e aí um ponto interessante desse livro, Gustavo, é que o autor, ele conta, né, que a preparação de Steve Jobs é um processo de preparação. O cara treinava muito antes de subir no palco, né? Treinava muito. Inclusive, fala que ele ficava com tanto medo de falar em público que ele não levava um copo de plástico. Ele pegava um copo grande, uma squeeze, porque estava pesado, que ele ficava tremendo para a galera não perceber. E era considerado um dos maiores oradores contemporâneos, né? Então, assim, eu buscava entender muito essa galera para a gente modelar. E aí, então, pessoal, vou começar a desenvolver essa habilidade, cara. Busca uma galera, como você trouxe muito bem, pessoal que, sabe, que tem a ver com o que você quer falar, né, com o assunto que você quer falar. Tenta entender e achar as pessoas que já seguiram, já trilharam esse caminho que você quer partilhar também, tá? Também. E assim, para desenvolver uma habilidade, eu estava lendo no livro do Joseph O'Connor, de PNL, qualquer habilidade comportamental que você queira masterizar ela para fazer no nível de excelência, são 10.000 horas de prática. Caraca. Você imagina que são 10.000 horas, se você fizer 1 hora todos os dias de live, no ano dá 360 horas. Então, pensa aí, que são 10.000 horas você praticando uma atividade para fazer no nível de maestria. Então, não espere que vai ser com 1 ou 2 palestras que você vai se tornar um mestre na comunicação, não. Todos os grandes, quando surgiu o digital começou aqui a crescer, explodir, quem dominou rápido foram os players que já tinham uma comunicação muito grande nos bastidores. Eram profissionais que estavam fazendo seus treinamentos presenciais aí há muito tempo. A ver Paulo Vieira grande. Paulo Vieira não começou quando a internet bombou aqui, Instagram, não. Ela tem há anos, ó, praticando. Então é sobre isso. A questão é, até quando você vai ficar postergando? Começa hoje, decide hoje ser intencional na sua comunicação. A não se comunicar à toa no dia a dia, seja na empresa, no trabalho, dentro de casa, ser intencional. Fala assim, poxa, hoje eu quero acordar, eu vou motivar todo mundo aqui dentro de casa. Eu vou ser o perfil motivador. É um treino, entendeu? Eu não estou falando isso aqui da boca para fora, não. Faça isso que você vai crescer muito, você vai ter consciência sobre a sua comunicação. E quando a gente traz consciência, a gente abre as portas para enxergar os pontos de melhoria. Você sai do automático. E aí você começa realmente a crescer, a desenvolver uma boa oratória, uma boa comunicação. A oratória é só o detalhe, né? Só que é a parte mais verbal falada, como o Cleiton falou aqui. A comunicação envolve vários outros aspectos. Vocês têm uma oratória muito boa, mas se visualmente você comunica com uma pessoa largada, como anda como se fosse um mendigo, tem postura, fala de mendigo, fala vitimista. Cara, se o cara que tem a comunicação de vitimista, você vai numa entrevista de emprego, você vai fazer qualquer coisa, a pessoa percebe, pô, esse cara é vitimista, velho. Só na comunicação. E aí o que acontece? Você prejudica a sua imagem, você perde oportunidade. Então são aspectos sutis
que você só percebe que você tem, que você carrega, quando você começa a ser intencional. Aí você vai treinando os padrões e você fala, cara, eu sou um cara reclamão, ó. Eu percebi que eu reclamo demais quando eu fui olhar para minha comunicação. Quando eu fui olhar para minha comunicação, eu percebo que eu falo muito acelerado, que eu tenho muito vício de linguagem. Entende? Porque o problema não é ter um vício ou outro de linguagem, é ter em excesso. Verdade, 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 Gustavo. Porque também você não pode ficar robótico, né? O que eu falo sempre assim, Cleiton, é porque a gente precisa, autenticidade vale mais do que aquela comunicação robótica. Não, falo, todo engomadinho. Né? Isso funciona só para um público específico quando você está falando para pares, vai fazer um trabalho acadêmico, um evento todo formal. Mas aqui na internet, no seu dia a dia, as pessoas se atraem mais pela autenticidade, né, do que pela formalidade. Então, talvez não é tirando todos os vícios de linguagem, é só tendo o cuidado para que aquele vício de linguagem não seja algo que vai prejudicar a sua imagem, a sua comunicação como um todo. Excelente, excelente, Gustavo. Tem um ponto também bem importante aí, eu acho que a gente está chegando ali no finzinho da nossa live aqui, mas tem um ponto super importante na comunicação, né? Que vai atrair, vai engajar as pessoas e vai prender a atenção das pessoas, faz com que na sua apresentação, na sua palestra, as pessoas, né, sintam a percepção de que Albert Einstein falava sobre a lei da relatividade. Horas virem segundos. Sabe quando ele se fala, caramba, passou tão rápido, né? Já acabou. Um dos temperos que eu costumo dizer da comunicação é o entusiasmo. É o entusiasmo. E é legal aqui, olhando essa comunicação, a gente repara que ele está prestando atenção também aqui na minha, e a gente está entusiasmado. Eu estava até dando uma olhada aqui, o termo entusiasmo, a palavra entusiasmo tem origem do grego. Entusiasmos, que significa estar cheio de Deus, ou inspirado por uma força divina. Então, o entusiasmo fala não ao cérebro racional, fala ao coração. É por isso que chama a atenção. Fala, caramba, tem algo me prendendo. Tem algo me prendendo ali. O que é isso? Por isso que os grandes oradores, eles sempre recitavam, falavam, eram expansivos. Porque eles tinham esse entendimento dessa palavra, entusiasmo. Né? Tem a ver com ter Deus dentro de você. Falar com propriedade. Então, uma dica. Você quer falar para além do cérebro racional? Fale com entusiasmo, que você vai falar o coração das pessoas. Isso é diferenciado. É sua essência. As pessoas percebem a sua essência quando você fala com entusiasmo. Esse é um ponto, uma dica aqui também de ouro. Não fala de qualquer jeito. Fala com entusiasmo. Boa, excelente. Essa daí não é de ouro, não. Essa é de diamante. Essa é de diamante. A gente tem que ser autêntico nesse nível, de falar com o coração. Quando a gente fala com o coração, a gente coloca a verdade. Né? E essa comunicação com o coração é que, de fato, é magnética. E é a comunicação desbloqueada. Eu falo muito de comunicação desbloqueada. Desbloqueada é o quê? Falar com o seu coração. Colocar seu coração na mesa. Falar realmente com sabedoria. Claro que a gente não abre o coração para qualquer um. Mas tem aquela parte que você fala, cara, eu preciso abrir, isso aqui fala no meu peito, isso aqui é um propósito. E você fala carregado de verdade, de sentimento. Aí essa fala do coração que realmente vai conectar as pessoas que têm a mesma visão de sua, o mesmo propósito, que acreditam na mesma mensagem. E essas pessoas vão se conectar no nível de profundidade tão grande, né, que vão entender a mensagem na profundidade. Porque muitas vezes a gente vê várias pessoas falando. Só que quando você fala, tem duas camadas. Uma camada superficial, que é só a frase palavra por palavra, e tem uma camada emocional. Então aqui a gente dá para falar sobre a linguagem subliminar também, a comunicação subliminar, que é aquele tipo de comunicação que só quem carrega o mesmo que você carrega percebe. Então, passa despercebido da maioria, mas aquela pessoa que carrega o mesmo propósito, ela entende o recado. Essa comunicação, ela vem do coração.
É uma comunicação que vibra na mesma frequência. E a gente é frequência. Comunicação, a voz, a fala, a audição, tudo é sobre frequência. É mandar na mensagem na frequência certa, com alta energia. O entusiasmo é o quê? Frequência. A frequência do entusiasmo é alta, né? Aí deve a gente trazer aqui as frequências das emoções. Quando você está alegre, motivado, frequência alta. As pessoas querem se conectar com quem está frequência alta, transbordando vida, transbordando alegria, energia. Quem quer ficar meia hora conversando com um depressivo, com uma pessoa extremamente triste ali para baixo, ansiosa, preocupada, tudo isso é frequência baixa. Aí quando você começa a melhorar o nível da sua comunicação, aumentar essa frequência, você começa a brilhar e aí atrai as pessoas. Eu digo que as pessoas viram aquele mosquito que busca a luz, como esqueci o nome agora. Mas tem um mosquito lá, quando você brilha, você só atrai, ó, as pessoas vão buscando. E é sobre isso. Tem que encontrar essa luz e deixar brilhar. O entusiasmo faz parte dessa comunicação que brilha. Né? É sensacional esse código aí que você mandou. Show de bola. Vamos ler os comentários aí, daqui a pouco a gente traz mais um ponto que é muito importante na comunicação para que a gente se conecte com as pessoas, se conecte com a sua audiência. Importante. Sabe, aquela pessoa vai gostar tanto. Mas vamos ver aqui. Vamos ler aí os comentários aí. Live sensacional. Não vejo a hora de colocar todos os aprendizados em prática. Comentário aqui do Bruno. Valeu, Bruno. É sobre isso. O Wilton colocou recomendação de filme para quem quer ter uma visão sobre a importância da comunicação e oratória. O Discurso do Rei, 2010. Não conheço, vou anotar aqui. Também, hein? Também. O Discurso do Rei, 2010. Galera, comenta aí, qual é um grande comunicador que você admira aí da história? Exatamente. Vagalume, eu ia falar vagalume, mas eu falei, ó, será que é o vagalume mesmo? Olha só, você falou aí sobre as pessoas se conectam, né, percebe, se conectam com outras pessoas. Tem a questão, né, eu acredito, né, tem a questão espiritual também, tá? Então, eu acredito muito. E olhando para o lado científico, as pessoas, elas se conectam com gente que tem algo que é parecido com você. Quando você carrega algo, você se conecta com a outra. Você se conecta com a outra. E isso na psicologia, né? E aí muita gente conhece uma técnica da psicologia empregada no mundo das vendas, que é o rapport, né? Que é um termo francês que significa conexão. A gente tem neurônios espelhos. Sabe quando você olha para a pessoa, você fala, caramba, fui com a cara dessa pessoa. Tem gente que você fala, meu Deus do céu, sabe? Tem pessoas que falam assim, o santo não bateu. Né? Tem gente que fala desse jeito. Porque o que é parecido, e aí é o ponto, é a comunicação no seu inconsciente. Eu estou olhando para você, a gente está batendo um papo aqui, e o caramba, que energia legal, é porque tem similaridade. O meu cérebro inconsciente está comunicando com os seus neurônios de espelho falando, tem coisas parecidas. E quando a gente fala, tem coisas parecidas, cara, gera essa conexão. E aí é o ponto. Fazer com que as pessoas se conectem a nós na hora da apresentação ou nas vendas, e aí empregado na venda. Porque quando você estuda oratória também, comunicação se aplica muito na venda. Não é só falar em público, porque você precisa gerar conexão com o cliente, não é? O cliente ele vai gerar confiança quando você gera essa conexão. E aí, como é que eu gero essa conexão? Eu entendo o meu público. Por isso que para falar em público, você tem que entender qual público. Você tem que ter intencionalidade, né? O que o meu público quer ouvir? Aí você começa a alinhar o que ele quer ouvir com o que você está falando, você gera rapport, que é essa conexão. E aí as pessoas, uau, começa a ter significado para ele. Você começa a gerar valor. Então, tem um termo, um ponto aqui, quem nunca estudou sobre rapport, estuda. Rapport, se eu quero me conectar, fazer com que as pessoas gostem de mim, gostem da minha apresentação, se envolvam na minha apresentação, é importante
conhecer. Galera de vendas também, quem trabalha com vendas aqui sabe que rapport é uma das bases para fazer conexões que geram resultados. Vocês fazem live em quais dias? Ah, o pessoal quando gostou tanto da live. As lives da Trincheira eu vou sempre publicando no perfil quando eu faço. O Cleiton, a gente está fazendo uma live hoje, mas não é sempre que somos nós dois, não. Acho que ela quis dizer isso. Quando é que a gente está fazendo live de comunicação? Quem sabe aí, ó, já fica aí ó, o convite para a próxima, a gente marcar. Né? Extra! Não tem a live, mas vai ter a palestra da Trincheira. Tá? E olha, dia 25 eu vou estar ali fazendo uma palestra, vai ser rápida, objetiva, com códigos precisos, incríveis, para quem quer se desenvolver na sua comunicação, na sua oratória e romper, furar a bolha. Dia 25 agora, lá, diz o endereço aí, Gustavo, porque primeira palestra que eu vou fazer aí no Movimento Trincheira, e enfim, mas eu não tenho dúvida que vai ser bem legal, bem bacana aí. Não, é obrigatório. Pô, a palestra vai ser de alto nível. Cleiton vai estar trazendo a oratória de milhões, não é isso? Palestra para quem quer realmente usar a oratória, usar a comunicação com intencionalidade, né, para alcançar os seus objetivos. Então você não pode ficar de fora. Manda, aí, ó, me convidem, por favor, é simples, ó, acabou a live aqui, você manda um direct lá pro Cleiton, fala, Cleiton, quero assistir a sua palestra. Só manda o direct lá que ele vai mandar o link para você poder estar se inscrevendo e acompanhando a palestra. Não só do Cleiton, o evento vai ter outras palestras também, super conteúdo de qualidade. Só que se você quer especificamente comunicação e está nessa live por causa disso, não fica de fora e não perde. Dia 25 de outubro agora, é um sábado, o encontro começa às 14 horas, vai até às 18 no máximo. Então vai ser uma tarde para você adquirir conhecimento, para você fazer conexões e acompanhar essa palestra sensacional que o Cleiton vai fazer lá. É só mandar um direct lá que o Cleiton manda o link. Amei o conteúdo de vocês, agradeço pela oportunidade de estar participando aqui dessa live, é sobre isso. Que bom que você gostou, significa que o nosso tempo aqui não foi útil só para nós, mas foi para você que está aí do outro lado e que está acompanhando esse conteúdo também. E esse é um pouco do objetivo do meu Movimento Trincheira. Eu sempre falo assim, cara, não adianta eu ter o conteúdo e morrer com o conteúdo, eu quero transmitir para mais pessoas. Cara, a gente vai passar aqui, se você for parar para pensar daqui a 100 anos, ninguém que está vivo agora vai estar mais. Praticamente todo mundo já passou. Então, qual é a marca, qual é o legado que você vai deixar? Você só vai ser mais um que vai passar. Né? Quando a gente fala sobre legado, é o que você deixa de marca para os seus filhos, para as pessoas que vêm depois de você. Né? Não é só sobre filhos, o conhecimento que você deixa, o que você ensinou, marca. Então, é sobre isso. Se faz sentido, faz parte do Movimento Trincheira também, vem fazer parte desse movimento. Então, cara, a gente já foi para mais de 1h30 de live aqui, viu? Acho que foi uma das lives mais longas aqui. O pessoal foi interagindo, conteúdo de qualidade, a gente vai longe. Eu percebi que você falou de inconsciente coletivo aqui. Você já estudou essa comunicação dos arquétipos também, essa questão aí mais simbólica também. É algo que você já estuda também e traz na sua comunicação? Se for, eu queria que você comentasse assim, né? O que você acha da questão do... Eu também já estudei essa questão dos arquétipos. Eu acho que tem uma ligação muito, muito espiritual também. Quando você pensa nessa comunicação arquetípica, né, de estar mandando uma mensagem também numa frequência, né, para quem está naquela frequência também, captar a mensagem. Então, assim, essa comunicação simbólica é muito importante. A gente vê isso nos filmes, né, feito com várias intenções. Dá para fazer uma live só sobre comunicação simbólica, sabe? Slogan de marketing, material aí governamental, de ONG, de tudo, tem muita comunicação simbólica envolvendo ali, e assim, passa despercebido da maioria, mas tudo é intencional, gente. Na comunicação, tudo é intencional. E quem domina a comunicação é intencional. Você tem que parar de ser, muitas vezes, um bobo, acordar, estudar comunicação, para você ser mais livre também. Para que você possa utilizar esse conhecimento ao seu favor para você crescer. Porque todo mundo está usando. Né? As grandes marcas, as grandes empresas têm um departamento de marketing que estuda só sobre comunicação. Às vezes as pessoas não entendem que marketing é sobre comunicação. Marketing é sobre comunicação, gente.
Aí você quer fazer o seu marketing pessoal, marketing da sua empresa, quer fazer o seu marketing para conquistar amigos, para conquistar um sócio, para conquistar relacionamentos, você tem que estudar comunicação em todos os níveis. A comunicação simbólica é a que comunica com o inconsciente coletivo, é uma das comunicações, eu acho, mais profundas e poderosas. Mas isso aqui é tema, talvez, para uma outra live, para um outro momento. Aí a gente fala sobre isso. Deixa o gostinho aqui de quero mais. Depois a galera fala, Gustavo, quero uma live sobre isso. Aí a gente faz uma outra live. Mas, eu quero te agradecer, cara, pelo conteúdo que você trouxe. Foi muito relevante aqui, a galera interagiu bastante. Aí, ó, muito enriquecedor. A Amanda comentou aqui. Cleiton é incrível. Cara, foi um prazer, uma honra estar fazendo essa live com você. E vai ser uma honra estar no dia 25 também acompanhando a sua palestra. A gente está se conectando aí presencialmente também, viu? Vamos para as últimas palavras aí. A palavra está com você e muito obrigado aqui mais uma vez. Show de bola, Gustavo. Não, cara, eu que agradeço, né, de fazer parte desse movimento aí, do Movimento Trincheira. É um movimento que eu tenho acompanhado, né? Acompanhei primeiro, iniciei lá acompanhando aí na rede social, no Instagram, agora dentro dos grupos lá, o quanto você tem enriquecido, né? E impactado a vida de várias pessoas que querem se desenvolver nessa área, né? Dando palco para essas pessoas, porque é o que eu falei no início, né? Não dá para aprender a nadar sem cair na água, né? E você traz esse palco, traz essa oportunidade. Então, cara, eu que super agradeço aqui, já tenho algum tempo de comunicação e oratória e tudo mais, contei um pouco da minha história aqui, mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que esse é um dos primeiros passos super importantes aí para a gente unir propósitos em um objetivo só, né? Destravar essa galera, para a galera se comunicar bem, né? Mudar de vida, porque a comunicação transforma vidas, né? Não só a nossa vida, mas a vida das pessoas, porque, né, muita gente às vezes perde em processos seletivos, muita gente deixa de fechar negócios porque, sabe, trava, não fala bem em público, não consegue engajar a sua audiência. E parece simples, mas quando você tem uma habilidade, uma comunicação desbloqueada, cara, as coisas viram, né? Você consegue ter muito mais força, né, em várias situações mais difíceis da vida, você se torna um líder melhor, você se torna aquela pessoa mais encorajada. Então, cara, eu só agradeço aqui por estar fazendo parte desse movimento, né? Foi muito bom bater esse papo com você aqui, trazer esse conteúdo junto com você. Vamos para cima, né? Vamos arrebentar aí. Dia 25 está chegando e esse é o primeiro passo, né? Eu acho que a galera aqui foi prova disso, fruto disso. A árvore se vê pelos frutos, né? A nossa conexão aqui, né, foi bacana, as pessoas estão agradecendo, né? Estão aí, adquiriram códigos novos. Então esse é o começo aí da gente, enfim, fazer um movimento bacana. Conta comigo aí, né, no que você precisar para a gente, enfim, fazer a diferença na vida das pessoas, tá? Então vamos para cima. E é sobre isso. Dia 25 tem a palestra aí, muito bacana, na Trincheira. Quem quer se desenvolver na sua comunicação e oratória, eu falo o tempo todo, meu Deus, se desenvolve. Busca aprender comunicação. Gente, os maiores, eu digo os maiores, as pessoas que mais fazem, né, sucesso hoje no mundo dos negócios, que todo mundo gosta e quer ganhar dinheiro, quer melhorar de vida. Investe em comunicação e oratória. Por que você não vai? Todas as áreas. Eu quero ser muito bem sucedido em tal área. Eu vou investir naquela área. Mas não adianta você ter conhecimento se você não sabe vender esse conhecimento. Perfeito. É isso. É isso. A live vai ficar salva, depois vocês podem compartilhar essa live com amigos, com pessoas que você quer abençoar, porque essa live vai abençoar essa pessoa com esse conhecimento que a gente transbordou aqui. E quem não segue o meu perfil, segue o meu perfil. Quem não segue o perfil do Cleiton, segue o perfil aí agora. E dia 25 tem Encontro Trincheira, vai ter palestra do Cleiton, vai ter palestra minha. Tá convidado e tamo junto mais uma vez, meu irmão. Muito obrigado, foi uma honra. Valeu, Gustavo.